Ei, som. Ei, som. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados, amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ainda temos culto normal. Depois de amanhã até o dia 30, não teremos culto, né? Foi dada uma ordem pelo governo do estado de São Paulo, infelizmente, que as igrejas, né, não vão poder ter culto. Nós podemos ficar com a igreja aberta, mas não podemos ter aglomeração de pessoas. Podemos atender de um em um, amém? Então, se algum de vocês, na quarta-feira, precisar de atendimento, né, aqui na igreja, vocês vão me mandar um WhatsApp. Eu e o bispo viremos aqui à noite, na quarta, atender a tua necessidade daquilo que você precisa. Amém? Então serão 15 dias, segundo o decreto do governo do estado de São Paulo. Nós estaremos em oração, viu? Estaremos fazendo live, estaremos em contato com todos vocês por live, por mensagem do grupo. Estaremos falando com vocês. Se alguém precisar de uma visita, se alguém precisar de algo, é só entrar em contato com a gente nesses 15 dias. A nossa oração é que dia 30 volte tudo ao normal e a gente possa fazer os cultos, mesmo se for nesse horário, né? De 6 até 8. Amém? A nossa oração será esta: que Deus entre com providência no coração dos governantes, para eles entenderem que é necessário, né? A igreja é o hospital da alma e precisa-se estar aberto, porque quantas pessoas necessitam, louvado seja o nome do Senhor, de estar na casa do Senhor, de receber oração, de receber cura para a alma, né? Cura para a alma. Então estejamos orando, amados, para que Deus mude esse decreto do governo, em nome de Jesus, e não aconteça como aconteceu em março e abril do ano passado, que o governo do estado de São Paulo pediu 15 dias das igrejas fechadas, e depois, quando deu os 15 dias, ele emitiu outra nota com mais 15 dias, e depois com mais 15 dias, e assim foram 45 dias, há 2 meses, direto às igrejas, sem poder fazer os cultos. Que não aconteça isso em nome do Senhor Jesus, que a nossa oração seja essa, porque a igreja do Senhor, ela tem que permanecer aberta, ela tem que permanecer em pé, né? Porque a igreja é o lugar onde buscamos refúgio nesse momento difícil. Que momento difícil passamos nesses dias? Que momento difícil os comerciantes passam nesse dia? Que momento difícil o povo está enfrentando nesses dias? A igreja de Cristo vai permanecer em pé. Nós somos a igreja. Eu quero incentivar os irmãos a orarem em casa, viu? Fazer jejum, ler a Bíblia, não deixarem de buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Nunca esteve tão próxima a vinda do Senhor Jesus. As profecias se cumprem, amados. As profecias estão se cumprindo. Vimos nesses dias polícias indo nas igrejas, pedindo ao povo que saísse das igrejas. Isso é tudo cumprimento da Bíblia, amados. Isso é tudo cumprimento da palavra do Senhor. A igreja do Senhor está sendo perseguida na terra. A igreja do Senhor está vivendo momentos difíceis. E nós temos que estar firmes com Cristo. Amém? Temos que estar firmes na presença do Senhor. Então a nossa oração é que o Espírito Santo trabalhe no coração dos governantes. E que em nome de Jesus, no dia 30, as igrejas possam voltar normal, funcionando com a ordem e as restrições que foram dadas pela vigilância e pela prefeitura, de 40% de que cada igreja funcione com 40% dos seus membros. Que isso possa voltar ao normal, para a gente continuar cultuando e adorando o nome do Senhor. Vocês viram que o número de cadeiras é restrito. Nós temos 50 lugares na igreja. Não podemos receber mais de 50 pessoas na igreja, por decreto, né? E que volte essa situação, pelo menos 50. Mas que a gente volte para poder continuar orando, buscando e fazendo a vontade do Senhor. Então, amados, os dias são maus, os dias são difíceis. Pessoas estão fechando os seus comércios, porque não tem dinheiro para pagar aluguéis, não tem dinheiro para se manter.
A situação está muito difícil. Hoje, pela rede social, passava-se ali um vídeo de um pai com uma criança no colo, dentro de um supermercado. Esse pai gritava, pedindo por 1 quilo de sal, por um óleo, por um pacote de arroz, para dar o que comer à sua família, porque não tinha. Os dias são maus, amados. Os dias são maus. Graças a Deus, a igreja de Cristo tem vivido debaixo do sangue do Cordeiro. Eu quero te dizer que se não fosse Jesus com cada um de nós, a situação estaria pior. Glória a Deus que nós podemos glorificar o nome do Senhor, que cada um de nós aqui nesta noite vamos voltar para a nossa casa. Depois desse culto, vamos ter ali um alimento, um pão na mesa, vamos ter ali um arroz, um feijão para se alimentar, mas muita família não está tendo isso mais. Muita família está desempregada, está vivendo momentos difíceis. Então abra o seu coração nas suas orações, peça a Deus, comece a enxergar a necessidade do próximo. Quando você vê alguém que você sabe que está precisando, que está desempregado, reparta o teu pão com esse alguém. Isso daí é a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Jesus resumiu todos os mandamentos e ordenanças em 2 mandamentos, dizendo, ele resumiu, aliás, todas as leis e mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos nos colocar na dor do próximo. Nunca eu vi na minha vida, eu vou fazer 43 anos, eu nunca vi na minha vida esse mover que está acontecendo nesses dias. Jesus apertando o povo, Deus permitindo certas coisas para que nós venhamos a colocar na dor do nosso irmão, colocar na dor daqueles que estão lá no UTI, colocar na dor naqueles que estão entubados nos hospitais. Que dor terrível, amados, é estar dentro de um hospital. Que dor terrível, amados, é estar desenganado pelos médicos. Que dor terrível é a família não poder ver o ente querido que está lá dentro. É algo insuportável de se viver. Você saber que aquela pessoa que você ama está lá dentro de um UTI, está entubado, e você querer pegar na mão, querer ver, mesmo que for por chamada de vídeo de celular, e não poder ter esse acesso. Amados, que dias difíceis que o povo passa na terra. Que aperto terrível é esse. E nós entendemos que a porta é estreita. E estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. É momento da igreja do Senhor se unir. É momento da gente se colocar de joelho. Se colocar sobre a dor dos irmãos que estão enfermos. Se colocar sobre a dor daqueles que estão desempregados. Daqueles que não têm o alimento para dar aos seus filhos. É tempo de amor ao próximo. É tempo de comunhão. É tempo da gente ter consciência que nunca se houve um tempo como esse nos nossos dias. Nossa geração nunca viu isso. E nós precisamos, amados, orar e clamar. Porque a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e clamar a Deus, Ele virá e sarará a terra. Então é tempo de clamar, é tempo de se humilhar, é tempo de entrar na presença do Senhor, em oração e súplica, para que Deus se atente para nós aqui embaixo, para que Deus se atente para nós e tenha misericórdia de nós, porque não sabemos o que mais poderá vir por esses dias. Então temos que estar na presença do Senhor, firmes, em oração, em jejum, em consagração, em humilhação. Quando você for orar, faça jejum, faça oração e peça perdão pelo pecado da nossa nação brasileira. Peça perdão pelo pecado da humanidade, para que Deus tenha misericórdia de nós e reverta a sentença. Para que Deus ilumine a mente de cientistas, de médicos, de estudiosos, para que ache a cura para esse Covid. E para que chega de morte. Nós já perdimos muitas pessoas. Chega de morte, amados. A terra está em luto, a terra está abalada de tanto sofrimento por esse Covid. É muitas vidas queridas, muitos jovens partindo muito cedo devido a essa pandemia terrível que assolou o globo terrestre. Não é um problema do Brasil, mas é um problema de ordem mundial. E nós precisamos colocar na brecha por nações, clamando a Deus por reinos, clamando a Deus por povos e clamando a Deus que Deus envie a cura
procura a libertação para esse mal que é o Covid. Esse mal que está assolando a muitos. Esse mal que não procura classe social. Esse mal que bate na porta do rico, do pobre, do mendigo. Esse mal que não escolhe se é velho, se é novo, se é criança. Esse mal que não escolhe raça. Esse mal que vem e vai adentrando e colocando as pessoas em estado deplorável de doença. Nós precisamos orar. Se nós não orarmos, amados, o que vai ser do globo terrestre? Deus conta com a tua oração. Quem sabe você pode me dizer nesta noite: bispa, eu não sei orar. Não importa. Quando dobrares o teu joelho, ore a Deus em nome de Jesus Cristo e clame a Deus. E diga a Deus: Senhor, socorre o nosso povo, socorre a nossa nação. Ah, Senhor, envia cura para esse Covid, envia cura, porque estamos vivendo dias terríveis com essa doença na terra, e precisamos orar e colocar na dor do nosso próximo, porque Jesus quer nos ensinar, outra vez eu digo, a amar ao próximo como a nós mesmos. Nós não gostaríamos de estar nesse momento em UTI de hospital algum, nós não gostaríamos de estarmos desempregados e não termos o alimento para dar aos nossos filhos. Então, amados, se coloque na dor do próximo, se coloque na necessidade do próximo, se coloque em oração, jejum e divida o que você tem. Se você conhece alguém que está desempregado, se você conhece algum vizinho seu, se você conhece algum parente seu que precisa, divide o teu pão, porque os dias é mau e Deus quer tratar do amor da humanidade. Amém, amados? Nesses dias, Deus tem levantado o tapete da nossa nação brasileira. Deus tem mostrado todos os podres, os corruptos. Deus tem entrado em lugares que outrora nós não tínhamos conhecimento. Outrora nós tínhamos os grandes, os governadores, os políticos como protetores da nossa nação. E hoje Deus tem levantado o tapete. Deus tem mostrado aonde que está a podridão. Deus tem mostrado, Deus não tem deixado a nação brasileira enganada. Nós estamos vivendo um caos na política, nós estamos vivendo um caos nos hospitais, nós estamos vivendo um caos na saúde, nós estamos vivendo um momento tão difícil, mas tão difícil, que se a nossa oração não subir ao céu, eu não sei o que vai ser de nós. Por isso eu quero incentivar vocês a dobrarem os joelhos, a orarem, a clamarem, a se humilharem e a pedirem a Deus que nos socorra e nos tire dessa situação. Que Deus ilumine cientistas, doutores, que Deus ilumine, amados, para que haja cura para esse Covid e para que Deus restaure e sare toda a economia brasileira, para que Deus mude os governantes, para que Deus tenha misericórdia de nós e faça a nossa nação melhorar, faça as portas de emprego se abrir, faça a cura descer sobre a terra, faça o pai de família ter um emprego digno e trazer o alimento para os seus filhos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos que não podem ir na escola, que Deus tenha misericórdia de nós, amados. Que momento difícil e terrível vivemos, mas a nossa oração, ela vai mudar toda a história, porque eu sei que o povo que ora muda a condição de todas as coisas. Eu conheço um Deus que de Gênesis a Apocalipse não resiste à lágrima de um crente. Eu conheço um Deus que de Gênesis a Apocalipse ele se rende, ele se levanta do trono e ele ouve a oração daquele que clama. Se a tua oração for sincera nesta noite, Deus descerá na terra. Eu me lembro quando Deus fala a Abraão, Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, e ali começa a ter um diálogo, mas se tiver 50 justos, eu não destruirei a terra, e se tiver 20, eu não vou destruir também. Ai, Deus só está procurando fiéis, amados. Deus está procurando fiéis, amados. Se tiver fiéis orando, Deus vai mudar todo o quadro da terra. O prazer de Deus nunca foi destruir nada. O prazer de Deus nunca foi enfermar ninguém, colocar enfermidades, não. Deus é amor,
Deus é misericórdia. Mas a base do trono de Deus é justiça também. Nesses dias a justiça de Deus tem sido aplicada. Devido à desobediência, à rebeldia de muitos. Muitos blasfemam contra o Filho de Deus. Muitos blasfemam contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. E nós, amados, como bons entendedores da palavra de Deus, louvamos os céus, porque não estamos cegos. Deus tem aberto a nossa visão, para nós enxergarmos o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e o que não agrada. Por isso temos que orar por aqueles que ainda não entenderam a vontade de Deus. Muitos estão cegos e não conseguem fazer a vontade de Deus. Oremos aos céus, para que o Espírito Santo, Consolador, o Espírito Santo que guia o homem a toda a verdade, possa tirar toda a cegueira espiritual dos olhos do ímpio, e o ímpio possa enxergar o florescer do justo, e possa se converter dos seus maus caminhos, e se render aos pés da cruz. A nossa oração é essa, de arrependimento. Quando o Senhor diz a Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive, e ali prega a minha palavra àquele povo. Jonas endureceu o coração, porque viu um povo de dura serviço, viu um povo mau, um povo que não agradava a Deus, mas Deus queria salvar aquele povo. Deus quer salvar um povo, amados. Deus quer salvar um povo que não quer dar ouvido à palavra de Deus. Deus quer salvar um povo rebelde. Deus quer salvar um povo, porque Deus ama a todos. E nós que já conhecemos a palavra de Deus, temos que orar e nos colocar na brecha e clamar por aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, porque duro é a condenação ao inferno, duro é ir para o caminho que não agrada a Deus. Nós queremos, amados, que nós e nossa família venhamos a servir ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós não queremos que nenhum familiar nosso se perca da presença do Senhor. Por isso temos que orar pela nossa família. Temos que clamar por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para que eles entendam e abram o coração para entender a palavra, porque os dias são maus, o aperto está acontecendo, mas tem um povo que vai reverter todo o quadro, e esse povo se encontra aqui, e ali, e acolá, a todas as igrejas que estão em clamor e oração. Oremos aos céus, oremos ao Deus Todo-Poderoso, para que reverta a situação, em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Deus poderoso, Deus de misericórdia, Deus de grandeza, Deus que conhece os nossos corações, Deus que nada é oculto aos seus olhos. Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós entramos em oração, Senhor, clamando ao Senhor, que abra o entendimento dos governantes da nossa nação, para que entendam, Pai, que as igrejas não podem parar. E também que o Senhor abra o entendimento de líderes, de pastores, para prevenir a sua igreja de todo mal. Que nós possamos ter vigilância e prudência, porque a tua palavra diz: vigiai e orai. Senhor, que o Senhor nos dê prudência, sabedoria, para conduzir a igreja do Senhor nesses últimos dias. Que o Senhor ilumine os pastores na terra, para que eles possam guiar o seu rebanho até o trono do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, clamamos pela dor dos nossos irmãos, clamamos por aqueles que se encontram enfermos, clamamos por aqueles que se encontram desempregados, clamamos por aqueles que precisam de um socorro, que nesta noite a tua bênção e a tua presença possa alcançar todos os seus filhos. Meu Deus, clamamos pela nossa nação brasileira, clamamos, Senhor, esse clamor nós clamamos por todas as nações que clamam por socorro, Senhor. Enviai a cura, Senhor, enviai o milagre, sarai a tua terra, Senhor, fortificai o teu povo, levantai o teu exército, Senhor, preparai um povo escolhido, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, porque sabemos
sabemos que o Senhor está às portas e o Senhor está preparando o teu povo. A tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta os escolhidos na terra. Levanta, levanta, levanta homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, a pregoar a tua palavra, que não tenham medo, Senhor, de falar a verdade, que não tenham medo de declarar a salvação. Ah, Senhor, levanta João Batista, levanta homens e mulheres na unção de João Batista, que não teve medo de ser decapitado, mas continuou pregando a tua palavra até os últimos dias. A voz que clama no deserto: preparai, endireitai o caminho para o Senhor. Nós sabemos que essa responsabilidade o Senhor tem colocado sobre a tua igreja na terra. Então nos usa, Senhor, com autoridade a pregar a tua palavra. Que haja, Senhor, conversão em massa, que haja avivamento, que haja transformação, que haja mudança, e que nesses dias possamos ver, ó Pai, oh labarabassura balabassou, um povo se rendendo ao Senhor Todo-Poderoso. Senhor, clamamos agora, Senhor, delega os teus anjos, a comitiva celestial, e trabalha sobre a terra. Tudo está no teu controle, nada foge das tuas mãos. Senhor, eu creio que todo mal, todo principado, potestade, todos os demônios, entidades já estão prostradas diante do teu poderio, porque quem governa é o Senhor. A ordem é do céu, é o Senhor que está no controle, e eu sei que a tua igreja sairá triunfante de todo esse caos que está acontecendo. A tua igreja sairá vitoriosa, lavada e remida no teu sangue, em nome do Senhor Jesus. A minha oração é, Senhor, que depois desse evento, Senhor, a noiva do Senhor estará, Pai, mais preparada ainda para encontrar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que nesses dias haja conversão, que nesses dias haja transformação, que nesses dias haja mudança, que nesses dias possamos ver a glória do Senhor. Eu quero deixar para vocês o Salmo de número 138. Ação de graça a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, atentaste-me, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atende para os humildes, mas aos soberbos conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, e estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua palavra, a destra, me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, e a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Que os reis se prostrem, que os governantes possam se prostrar diante do poderio do Senhor, porque quando alguém se prostra diante dele, a glória dele desce sobre a terra. E eu sei que a glória dele, a unção dele, despedaça todo jugo, e todo jugo irá ser despedaçado pelo poder da palavra e do nome de Jesus. Amém, amados? Então, em nome de Jesus Cristo, assim ficaremos desta forma por 15 dias, até o dia 30 não haverá o culto, mas em oração, para que quando chegue no dia 30,
Deus possa iluminar os governantes e eles possam dar a ordem para que a gente volte a fazer os cultos normalmente. Amém? Estaremos em oração para isso, para que a vacina chegue, para que a cura chegue e para que tudo se estabeleça para a glória de Deus. E nesses 15 dias, na quarta-feira e no domingo, qualquer um de vocês que precisarem serem atendidos na igreja, poderão ser atendidos. As igrejas poderão estar abertas, mas não recebendo várias pessoas, não pode ter aglomeração, mas podemos receber aqueles que precisam de oração, em nome de Jesus. Amém? Os obreiros, nós estaremos conversando depois, para marcarmos as orações, fazermos os cultos online. Os obreiros vão estar ajudando nos cultos online. Vai ser uma bênção, vai ser uma glória, e logo tudo voltará ao normal, para a honra e glória do nome do Senhor. Pedimos a vocês, eu acredito que estamos, eu não sei se o bispo está ao vivo hoje, tá, bispo? Eu acredito que tem pessoas nos assistindo também. Quero falar a vocês da igreja, não deixem de dizimar, não deixem de depositar a sua oferta na conta da igreja, para que possamos honrar, porque tudo é para fechar, mas chegou o dia da luz e a água tem que pagar, chegou o dia do aluguel da igreja, tem que se pagar, as contas não tem lockdown, né? As contas chegam na data certa, e se a gente não honrar, gera consequências. Então peço a vocês que sejam fiéis, que é a única maneira de Deus, em meio a essa pandemia, manter vocês abençoados, empregados, em nome de Jesus Cristo. E vocês que nos assistem pela rede social, você que é desse ministério, honre esse ministério. Você que é de outra igreja, honre a sua igreja, mas não deixe Satanás prevalecer. Muitos amigos meus, infelizmente, tiveram que fechar suas igrejas. Isso dói o nosso coração, dói a nossa alma. Gostaria eu de ter uma grande igreja, com muita condição financeira, para poder ajudar os meus amigos que nesse momento não estão conseguindo honrar os aluguéis de igreja. Queria eu também, nesta oração, clamar a Deus, que os pastores que teriam como apadrinhar igrejas pequenas pudessem fazer isso. Que união seria se não houvesse placa de igreja? Que união seria os pastores que têm igrejas maiores, com muitos membros, têm igreja própria, não precisam pagar aluguel, nesse momento socorressem, sem procurar se é pentecostal, se é assembleia, se é apostólica, se é profética, mas que pudesse agora um estender a mão para o outro. Quem sabe Deus está apertando todos para que aprendam a amar a mais e parar de briga por placa de igreja, porque nós estamos vivendo o reino. Jesus não virá buscar um nome de igreja, Jesus virá buscar uma noiva. Amém? Que essa mensagem possa chegar nos ouvidos certos nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, amém, amados? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Mas tem tanto motivo mesmo para estarmos felizes. Em meio a todo esse caos, você está tendo seu alimento em cima da sua mesa, está tendo sua casa para morar. Amados, em nome de Jesus, se algum de vocês estiverem passando um momento difícil, não tenham vergonha de falar. É o momento da igreja se unir, de um irmão ajudar o outro. Esse é o momento, amém? Não é vergonha, não é vergonha nenhuma, amém? Vergonha é você deixar sua fé esmorecer por causa das situações. Vamos, em nome de Jesus, marchando e acreditando no milagre de Deus. Amém? Pastor Elô vai louvar o Senhor nesta noite. E eu sei que Deus tem algo preparado para nós. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Vamos adorar aquele que vive e reina. Neste louvor você vai dizer: faça morada, Espírito Santo. Então, abra seu coração para adorar, abra seu coração para bendizer ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Santo Espírito de Deus, aleluia. Oh, Jesus, eu te convido a adorar nessa noite. Eu te convido a falar para Jesus nessa noite que você quer a presença dEle. Aleluia, Senhor. Santo Espírito de Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim.
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Você pode dizer? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluias. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar, diga, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou. Olho pra você, olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh Jesus, nessa noite nós estamos aqui para te louvar. Oh Jesus, nós queremos, Senhor, olhar somente para ti, pois o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar. Aquilo que para nós, ó Pai, é difícil, é impossível, para o Senhor nada é impossível. Aleluia. Declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Diga: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluias. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nós nos rendemos aos seus pés. Diga: nesta noite, eu me rendo aos teus pés, Senhor. E nesta noite, eu entrego a minha melhor adoração. Então você pode dar um glória a Deus nessa noite, aleluia. Vamos adorar a Ele. Oh Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para atrair a Tua presença, para nos fortalecermos, ó Pai, para enfrentar mais uma semana, Pai. E sabemos que o Senhor estará conosco, nos sustentando, nos renovando, ó Pai. Tenha misericórdia do Teu povo que clama e que Te adora, Senhor, nesta noite, aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Essa é a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare, eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Nós podemos dizer nessa noite que és tudo aquilo que nós precisamos para viver, aleluia. Levanta a sua mão e diga: oh Jesus, eu me lanço aos teus braços, aonde eu encontro meu abrigo, aonde eu me encontro guardado, protegido, aleluia. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Declare o nome dele e diga: Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Eis-nos aqui, ó Pai. Queremos sentir o teu amor, queremos sentir o teu abraço, a tua proteção, ó Deus. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Oh, aleluia. O teu nome tem poder para curar, o teu
teu sangue, ó Pai, nós cremos que haverá cura sobre a nossa nação, que haverá cura sobre os enfermos, ó Deus. Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus que haverá cura, aleluia. Levanta suas mãos e diga: eu me rendo. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós bendizemos o teu santo nome nesta noite, aleluia. Tu és poderoso, ó Deus, e nós queremos a tua presença. Nós sabemos que somente na tua presença, somente se rendendo aos seus propósitos, ó Pai, que o Senhor pode operar o milagre que precisamos, ó Deus. E é por isso que nós queremos, Senhor, te adorar. É por isso que nós queremos dizer: Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, aleluias. Oh, Jesus. Eu te convido a fazer deste louvor a tua oração nesta noite. Coloque a mão no seu coração e diz: eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Diga: faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração é o teu lugar, ó Espírito Santo, venha fazer morada. Ó Deus, essa pessoa que colocou a mão sobre o coração, o Espírito Santo nesta noite vai fazer morada sobre o teu coração. Ele vai te consolar, Ele vai, aleluia, te encaminhar tudo aquilo que você precisa. Somente abra teu coração e peça para Ele: faça morada em mim,
faça morada em mim, faça morada em mim, em mim, faça morada em mim. Você pode dizer: faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Aleluia! Que o Espírito Santo possa nos guardar, que o Espírito Santo possa nos consolar e possa estar do nosso lado neste momento, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus, amém, igreja? Pode tomar os vossos assentos, por favor. Prometo ser breve. 6h53. Vamos finalizar às 7:45, graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, sem perca de tempo, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28. Atos 28. Quem achou, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Atos, capítulo 28. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Quem crê nisso? Atos, capítulo 28. Atos 28. Vou esperar a pastora colocar na tela para que todos possam acompanhar. Versículo 1, primeiro. Diz assim a palavra de Deus: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e também por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a sua mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. E ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Público, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Somente até aqui, diga glória a Deus. Amém, igreja? Pode fechar a tua Bíblia, e que Deus nos dê uma boa palavra, que o Senhor possa me usar por misericórdia, para falar ao teu coração, em poucos minutos, mas prometo liberar tudo aquilo que Deus colocara ao meu coração, amém? Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo que por hora lemos, se trata da vida de um homem por nome de Paulo, por sua vez muito conhecido na Bíblia Sagrada. Todos bem sabem que Paulo, ele era Saulo, e se tornou em Paulo, mas Saulo em hebreu e Paulo em romano. E a Bíblia vai descrever que após esta mudança de seu nome, a sua conduta de vida, maneira de viver, ela vai mudar. Todos conhecem que Saulo era um perseguidor do evangelho e dos cristãos, e ele passa agora a ser
alguém que vai favorecer aquele mesmo povo que ele perseguia. Paulo, filho de um fariseu, e o pai de Paulo, ele tecia tendas. A Bíblia vai dizer que Paulo, quando nasce, vai crescendo, e na medida que Saulo vai crescendo, a sua família vai lhe dando alguns adjetivos, dizendo que aquela criança era uma promessa, que Deus tinha um plano na vida daquela criança. E quando Paulo alcança uma certa idade, o seu pai vai mandar Saulo para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel, porque o seu pai queria que ele fosse um rabino, e que não tivesse, ou melhor, a mesma profissão que o seu pai tinha. Era o seu pai dizendo para Saulo: eu não quero que você tenha o mesmo futuro que eu tive, mas eu declaro sobre a tua vida, meu filho, que você possa alcançar todos os projetos e sonhos que nascerá ao teu coração. Eu vou descer um pouco mais abaixo o nível da mensagem. Deus está liberando uma palavra sobre a vida dos teus filhos, e eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Os planos e projetos de Deus que tem para ser realizado na tua vida, ou melhor, tudo que Deus tem para fazer, ou melhor, o que Deus espera, o que Deus declara, o que Deus profetiza sobre a nossa vida, é que você alcançará tudo que o teu coração deseja e almeja. E eu declaro como boca de Deus sobre a tua vida: Deus tem algo muito grande para você, Deus tem planos grandes, Deus tem projetos para realizar sobre a tua vida. O seu pai vai declarar sobre a vida do seu filho: você vai ser alguém que terá um bom futuro, alguém que será conhecido, alguém que será respeitado, e alguém que terá muitas oportunidades em sua vida. Saulo vai para Jerusalém, estuda, e quando Saulo volta, por de fato para a sua cidade, porque Saulo nasceu na Turquia, mas ele vai morar em Damasco, e quando ele volta para Damasco, a Bíblia vai dizer que este período, após a morte de Cristo, Saulo começa a operar alguns sinais e milagres, e a fama de Saulo começa a eclodir por Damasco, dizendo que alguém que estava em sua cidade operava sinais e milagres. E por conta disso, de Saulo operar alguns milagres após a morte de Cristo, ele vai receber então uma carta, e esta carta é uma autorização, e Saulo pega esta carta de autorização, e ele vai para Jerusalém. E a história vai nos dizer que Saulo começa a perseguir o povo de Deus, ao ponto de Saulo encontrar um povo que encontra também um homem por nome de Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono. Quando o diácono era levantado naquele tempo dos apóstolos, é quando os apóstolos pregavam a palavra, e por haver grande multidão, grande quantidade de pessoas, então os diáconos eram levantados, e neles habitavam uma essência, ou melhor, uma unção divina sobre eles, que eles chamavam então aquelas pessoas, e iam explicar para eles no particular, tudo que por hora foi ministrado pela boca dos apóstolos. E temos que entender que alguém, quando é levantado como um diácono da casa de Deus, há uma grande responsabilidade espiritual, e você tem que entender que esta incumbência você tem que corresponder. Estevão era um diácono, e a história vai dizer que quando Saulo encontra com Estevão, ele está caído ao caminho. Então o povo vai tirar as suas roupas e vai jogar ao pé do líder. Quem é o líder? Saulo. E quando joga aos pés do líder, para que o líder pudesse condenar a Estevão, porque Estevão vai ser condenado em ser morto apedrejado. Ele não tinha culpa, mas a história vai dizer que o povo se levantava. Neste período, quando Saulo perseguia os cristãos, era então enviado cartas dizendo que aquela pessoa que iria ser condenada era culpada, quando por de fato não era culpada. Este homem por nome de Estevão, ele não era culpado. E quando Saulo vê Estevão no caminho, tiraram a sua sopa e joga ao pé de Saulo, Saulo vai dizer: mate ele, apedreja ele. A primeira pedrada que deram em Saulo, bispa, em Estevão, a Bíblia vai dizer que Estevão olha para os céus. Estevão vê os céus abertos, e ele diz assim para o Senhor: Deus, perdoa
essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Estevão tinha acabado de ensinar, Estevão tinha acabado de pregar a palavra de Deus, e naquele momento que ele recebeu a primeira pedrada, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. Então nós temos que entender uma coisa: na nossa vida não é muito diferente. As pedradas vêm, as calúnias vêm, a defamação vem, as mentiras vêm, as afrontas vêm contra a tua vida, mas uma coisa é certa: cada um que se levanta contra a tua vida, o céu se abre, porque Deus tem algo para fazer sobre a tua vida. Estevão vê os céus abertos, e ele diz: perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia vai dizer que quando Estevão é apedrejado, sobe o fundo por favor, Saulo vai dar continuidade, ele vai embora para Damasco. Quando Saulo está indo embora para Damasco, para a sua casa, uma luz que clareia, que aparece para Saulo, e a Bíblia diz que Saulo cai no chão. E quando Saulo cai no chão, Saulo cai cego da sua vista. Quando Saulo cai cego, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com um homem. Quem é este homem? Ananias. E Deus fala para Ananias: Ananias, vai até a casa de Saulo e põe as mãos sobre a cabeça dele. E eu falei já com Saulo que você iria até na casa dele quando você colocasse as suas mãos sobre a cabeça de Paulo, eu o sararia. Quando Ananias ouve o que Deus fala com ele, logo Ananias, bispo, diz para Deus: eu vou na casa de Saulo, aquele que persegue. Ele foi questionar com Deus, e Deus falou algo com Ananias: pode ir, Ananias, porque aquele homem eu conheço. Saulo, eu garanto, a história dele, a vida dele pode estar toda enrolada, mas o futuro que eu tenho para realizar sobre a vida dele é um futuro de grandes promessas, é um futuro de grandes bênçãos. E Deus está falando com alguém aqui, bispo, que Deus está falando comigo aqui nesta noite, porque tem alguém que pode olhar para a embalagem do lado de fora, mas o conteúdo que existe dentro só Deus conhece. E Deus está falando com alguém: você pode não prestar para a sociedade, você pode estar mal falado no meio da tua família, mas os céus liberam uma palavra sobre a tua vida. Deus conhece o teu coração, Ele conhece dentro de você, e o que Deus tem preparado para fazer na tua vida, ninguém vai poder impedir, nem palavra, nem maldição, nem calúnia, nem fofoca, nada vai poder influenciar no plano de Deus sobre a tua vida. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Ô bispo, quando Saulo cai ao chão, que aquela luz aparece e ele fica cego, a Bíblia diz que uma voz fala com ele, e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Saulo, sem enxergar, ele vai dizer, porque ele conheceu a voz, e a voz de quem falava com ele era a voz do Cristo, que já não estava mais no meio deles, mas era o Cristo que ainda se apresentava no meio deles. E a voz de Cristo falou com ele: quando você persegue os meus pequenininhos, Saulo, você me persegue. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. O nosso Cristo não está em nosso meio, mas Ele ainda fala com alguém que tem intimidade com Ele. O nosso Cristo não está em nosso meio como homem, mas Ele é alguém que trabalha em favor da tua vida. Ele está em nosso meio. Você não pode ver, mas você pode sentir. Você não pode ver, mas entenda, Ele está trabalhando na tua vida. Quando Ananias, bispo, vai para a casa de Saulo, ele vai a caminho de um dia, e quando ele chega na casa de Saulo, ele coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, e a Bíblia diz que Deus sarou Saulo da sua visão. Quando Saulo ele é sarado, ele não foi curado, ele foi sarado. Eu vou te explicar algo aqui que Deus falou comigo e você vai entender. Quando Saulo foi sarado, foi um divisor de águas, porque a história dele mudou. A vida dele mudou, porque ele perseguia os cristãos, e agora, após Cristo ter o sarado da sua visão, ele vai então compadecer por amor do Evangelho, porque Deus também falou para Ananias:
Tem mais, Ananias. Além de ele ser curado, convém que ele padeça por amor do meu evangelho. Quando Ananias coloca a mão na cabeça dele, Saulo é sarado, ele vai se converter. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite, que feridas foram abertas em você, mas o Cristo a quem eu prego, Ele está descendo nesta casa para sarar feridas em alguém. Sabe o que Deus falou comigo, bispo? Que quem feriu Saulo foi o Senhor, mas o mesmo sarou a ferida. E Deus libera uma palavra sobre a vida de alguém aqui. Tem áreas da tua vida que foi o Senhor que feriu, sabe para quê? Para você entender que o que Deus tem para a tua vida, Ele não tem na vida do outro. Para você entender, ou melhor, para você compreender que você teria que ter uma busca maior ainda, porque após sermos feridos na alma, nós acabamos desacreditando de algumas coisas, acabamos se voltando contra o próprio Deus, mas Deus está falando com alguém que algumas feridas foi o Senhor quem permitiu, para que você pudesse ter uma busca maior e conhecer verdadeiramente quem é o Cristo que você serve. Mas eu libero uma palavra sobre a tua vida, porque tem alguém que entrou aqui que está com o coração ferido, com a alma ferida. A Bíblia diz que a esperança adiada, ela adoece a alma. A esperança adiada, ela fere a alma. Porque tem alguém que tem esperado por tantas coisas que Deus tem te prometido e ainda não aconteceu, e a tua alma está ferida. Mas o Cristo a quem eu prego falou comigo: diga à minha igreja que eu estou descendo nesta igreja e eu estou sarando as feridas que estavam abertas. Diga à minha igreja que eu saro as feridas que estão abertas, feridas que pararam ela no ministério, feridas que pararam elas na vida delas, feridas que pararam elas em tantas áreas. Diga à minha igreja que eu estou sarando e a vida dela vai prosseguir. Diga assim para a minha igreja que a vida dela vai começar a progredir, a vida dela vai começar a crescer. Diga à minha igreja que coisas novas vou realizar na vida deles. Diga à minha igreja que eu ainda vivo e por certo entregarei a vitória para o meu povo e o meu nome será glorificado. Quem está me entendendo? Quando Deus fala para Saulo: quando você maltrata os meus pequenininhos ou persegue os meus pequenininhos, persegues a mim, era o Senhor dizendo para ele: o meu povo pode ser pequenininho, mas tem um Deus grande. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você pode ser pequenininho, mas tem um Deus que trabalha por você. Você pode ser pequenininho, mas tem um Deus grande que se levanta a teu favor nesta noite, para justificar a tua vida. Saulo pega aquela carta, que foi para Jerusalém, perseguiu, se converteu, por Cristo ter o sarado da sua visão. E Saulo, agora ele vai passar a se chamar Paulo, porque Saulo está em hebreu e Paulo está em romano. O mesmo Saulo que se tornou a Paulo, ele era filho de mãe judia, e o seu pai, que era fariseu, ele era romano. Paulo vai dar início às suas viagens missionárias. A Bíblia vai dizer, bispa, que em Jerusalém vai nascer a igreja mãe, a igreja de Antioquia. Quando a igreja de Antioquia nasce, um homem por nome de Barnabé vai estar no meio daquela igreja, vendo o crescimento dela. E a Bíblia diz que Barnabé se encontra com Paulo e o conhece. E Barnabé vai depositar toda a confiança em Paulo, porque Barnabé também, debaixo de uma unção, entendeu e teve o discernimento pelo Espírito de que Deus tinha algo grande para fazer na vida de Paulo. Então Barnabé vai então depositar a sua confiança em Paulo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida.
Deus vai levantar alguém para depositar a confiança em você. Quem sabe alguém fecharam as portas para você. Quem sabe alguém tirou a sua credibilidade. Quem sabe alguém tirou a tua oportunidade. E nesta noite Deus usa a minha boca, ou melhor, Deus prega pela minha boca para a igreja, dizendo que Deus vai levantar alguém para depositar confiança em você. E tudo que Deus tem te prometido, Deus vai usar de estratégia para poder realizar e trazer a existência de todos os planos e projetos para a tua vida, e o nome dele será glorificado. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Quando Barnabé conhece Paulo, bispo, e a igreja de Antioquia começa a crescer, a conversa é se não outra: quem colocaremos para pastorear a igreja mãe? Barnabé se levanta e diz assim: eu conheço alguém, e este alguém é Paulo de Tarso. Então vão dar para ele a autorização de buscar Paulo. E Barnabé vai entrar em um barco e vai até Damasco, aonde Paulo morava. Chama Paulo e diz assim para Paulo: Paulo, a igreja mãe de Antioquia, ela nasceu, ela cresceu, e precisamos de alguém para cuidar daquele povo. E este alguém, eu acredito e boto a minha fé, coloco a minha confiança em você, porque eu sei que você será a pessoa certa para estar lá. Paulo vai perguntar para Barnabé: quando foi que nasceu esta igreja? E Barnabé diz assim para Paulo: quando Estevão foi morto, a igreja nasceu. Quando Estevão foi morto, apedrejado, todo aquele povo que era perseguido fugiram para a igreja de Antioquia para se esconderem lá. E a Bíblia vai dizer que agora Paulo vai ter que pastorear e cuidar de um povo que um dia ele perseguiu. Paulo vai ter que cuidar de um povo que um dia ele o maltratou. Eu estou pregando o evangelho para que você possa entender que é necessário haver liberação de perdão, é necessário haver perdão quando temos uma vida de conversão genuína. Paulo, ele vai ajudar alguém que um dia ele perseguiu. Isto é evangelho. Paulo, ele vai querer fazer tudo diferente, porque ele entendeu que o que Deus tinha para a vida dele era compadecer pelo evangelho de Cristo. Então ele vai cuidar daquele povo. Paulo, ele vai para a igreja, bispo. Ele chega lá, encontra aquele povo tudo desesperado. Quando Paulo chega, alguém achando: pronto, ele vai nos matar. Quando Paulo tira a sua Bíblia, bispo, ele vai dizer assim: eu vim aqui porque eu vou compadecer por amor do evangelho. E tudo aquilo que eu fiz para vocês, eu preciso retribuí-los. E o que eu tenho para retribuí-los é a palavra de Deus, é o amor de Cristo que hoje reina no meu coração. Deus está falando com alguém aqui. Quando Paulo, bispo, ele começa a pastorear a igreja, entenda bem o que eu vou falar. O ciclo na vida de Paulo se fecha. Quando o ciclo na vida de Paulo se fecha, ele vai dar início nas suas viagens missionárias. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Só podemos dar início em coisas novas na nossa vida quando um ciclo se fecha. Para dar início em um novo ciclo, é necessário se fechar um que você está vivendo. E Deus está falando para alguém aqui, que existe algumas coisas que precisam ser colocadas no lugar, para que o ciclo se feche e você entre em uma nova fase da tua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você. É noite de arrependimento, é noite de perdão, é noite de liberar alguém que você carrega no teu coração, porque tem alguém que quando você toca no nome, a ferida abre. Tem alguém que quando você toca no nome, você não consegue nem falar o nome dela, e Deus está falando assim para alguém: libera hoje da tua vida, libera perdão. Bispo, mas eu não sinto em liberar, eu não sinto em amar, eu não sinto em perdoar. Perdão e amor não se sente, se decide. Se você é uma nova criatura, se decida hoje
hoje perdoar, liberar esta pessoa na tua vida, para que você entre numa nova fase. Tem alguém aqui que está com a vida parada, e Deus não quer isso para você. Deus quer que você prossiga, que você avance. É necessário você fechar esse ciclo da tua vida. Paulo dá início às suas viagens missionárias, bispo. No primeiro ano, Paulo ele vai sair nas igrejas pedindo arrecadação para poder ajudar aquela igreja, mãe. Ele sai pedindo ajuda nas igrejas de alimentos e também financeiramente para cuidar daquele povo. Quando a Bíblia vai dizer que agora Paulo ele vai ser preso. 2 anos Paulo está encarcerado. Mas Deus ainda tinha uma promessa sobre a vida dele. Diga assim comigo, eu quero que a igreja me ajude. Diga assim comigo, Deus ainda tem uma promessa na minha vida. Seja boca de Deus e declara sobre você. Não importa as circunstâncias, Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Diga, não importa a circunstância, Deus ainda tem uma promessa sobre a minha vida. Antes de Paulo pastorear a igreja, a Bíblia diz que ele ficou 14 anos, bispo, no deserto, esquecido. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. 14 anos ele ficou no anonimato, esquecido pela sociedade. Porque agora Paulo não servia mais. Um dia serviu, agora não serve mais. Mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de Paulo. Quem sabe você serviu para muita coisa já, e hoje em dia parece que você não tem servido mais para pessoas, aonde você trabalha, diante da sociedade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Pode estar esquecido no anonimato pelos homens, pode você um dia ter servido para alguém, mas para o Cristo que eu prego aqui, você sempre foi a menina dos olhos dele. Para o Cristo que eu prego aqui, você sempre foi fundamental e importante no reino de Deus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida redentiva. Deus tem algo grande para fazer. Você é importante, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor a quem eu prego. Deus tem vitória para a tua vida. Paulo vai ser preso, bispo, 2 anos preso. Um dia ele perseguiu, agora ele está sendo perseguido. Mas ele entendeu que até o final da vida dele, ele iria compadecer pelo Evangelho. E nós estamos vivendo dias aonde nós estamos compadecendo por amor do Evangelho. E Deus está olhando para alguém que não se dobra, para alguém que não se rende a esta fase que estamos vivendo, para alguém que não se rende a essa situação que estamos vivendo. Paulo, quando foi preso, entenda bem que eu vou pregar aqui agora. Eles vão pegar Paulo, que estava em Damasco, e vão levar de volta para Jerusalém. A mãe de Paulo era judia, pertencia a Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo ele vai recorrer à sua prisão, porque se ele fosse para Jerusalém, ele ia continuar preso. Ele vai recorrer à sua prisão e ele vai para Roma, porque o seu pai, ele era romano. Quem está me entendendo aqui? E a história diz que ele vai recorrer à sua prisão em Roma. Sabe o que eu entendo aqui? Que quem tem história, tem justiça de Deus. Porque Paulo, filho de judia e de pai romano, se ele fosse para Jerusalém, ele ia continuar preso. Ele ia continuar com a vida dele da forma que estava. Ele ia continuar com a vida dele nas condições que ele estava, preso, encarcerado. Mas por ele ter recurso, ou melhor, causa para lhe apresentar para alguém que poderia o condenar, ele vai então ser livre da sua prisão. Paulo tinha uma história na sua vida, e a história fez com que a justiça de Deus se estabelecesse sobre a vida dele. Eu quero que você, como boca de Deus, declare sobre a tua vida mesmo, e diz assim para o Senhor: eu tenho uma história, meu Deus. Diga assim: eu tenho uma história, meu Deus,
Porque só quem tem história, você vai dizer, quem tem história aqui? Quem tem história? Levanta a mão para mim ver. Sabe o que eu quero liberar sobre a tua vida? Que a tua história vai haver uma justificação dos céus sobre a tua vida, porque só os céus sabem o que você já passou. Só Deus sabe o que você já teve que passar. Só Deus sabe o que você já teve que engolir. Só Deus sabe como que você passou por todo o processo que você viveu e como você tem passado. E Deus está falando para alguém aqui. O nosso Redentor está descendo na casa para justificar a vida de alguém. E a fase e o processo que você estava vivendo, Deus está dizendo assim: eu estou colocando limite, eu estou dando um basta, eu estou colocando um fim, um ponto final, e você vai entrar em uma nova fase da sua vida. É profético para alguém que crê. Você vai entrar numa nova fase da tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Quem está entendendo? Essas cadeias espirituais está sendo quebrada hoje. Paulo, bispo, ele vai entrar numa embarcação e ele vai para Roma. Quando Paulo entra no barco em direção a Roma, redobre a atenção aqui, por favor. O vento começa a soprar. Aí a Bíblia diz que um anjo de Deus desce dentro do barco e fala assim: Paulo, virá uma tempestade, mas eu estarei no meio da tempestade para te dar livramento, Paulo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Tem livramento de Deus no meio dessa tempestade que você está vivendo. Tem alguém que acha que vai perecer. Tem alguém que acha que não vai conseguir vencer nesse processo que está vivendo. Mas Deus está dizendo assim para alguém: tem livramento ainda de Deus para a vida de alguém no meio da tempestade. Por quê? Porque Deus ainda tem uma promessa para realizar sobre a tua vida. Quando o anjo desce, Paulo, como homem, fica todo balançado, porque o que o anjo disse a ele era verdade, e ele sabia que a tempestade viria. Prova que a tempestade veio sobre a embarcação. Foram costeando a ilha de Malta, que nós lemos. Quando foram costeando a ilha por causa da tempestade, o vento foi tão forte e a fúria do mar, que a embarcação se desfez. Todos os tripulantes da embarcação, mais de 230, dentro da água, mar Adriático, 18, 20, 22 graus negativo. E a Bíblia diz que Paulo ficou pendurado nos destroços do barco. A embarcação naufragou, quebrou, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida dele. Eu não sei qual área da tua vida que você vê que desfez. Eu não sei qual área da tua vida que submergiu. Eu não sei qual projeto, qual sonho que você projetou, que você criou, que você alcançou, trabalhou por tudo aquilo, e você viu que foi tudo por água abaixo. Mas Deus ainda tem uma promessa sobre a tua vida, e a promessa que Deus tem, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Poderia ele ter prometido e não o cumpriria, ou ter falado e não o faria? Ele fica pendurado nos destroços do barco, porque tem alguém que está pendurado no resto daquilo que sobrou. Mas é nesse resto de que sobrou, do projeto que um dia nasceu no teu coração, Deus está dizendo para alguém assim: é através desse pouco que sobrou que Ele vai fazer algo novo. O milagre, ele vai nascer daquilo que sobrou nas tuas mãos. O novo tempo, o novo ciclo vai nascer daquilo que ainda restou na tua vida. Deus é especialista de fazer totalmente ao contrário daquilo que você projeta. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Deus tem uma promessa ainda para realizar. A Bíblia diz que Paulo, ele vai nadando até a beira da praia.
Quando ele chega na beira da praia, ele encontra uma fogueira. De madrugada, ele entra no meio do mato, pega alguns gravetos para colocar naquele pequeno fogo, para poder se aquecer por causa do frio. Imagina como que estava a temperatura do corpo de Paulo. Quando nós moramos na Europa, chegamos a pegar a 3 graus negativo. Eu ia trabalhar, eu não aguentava de dor nos ossos, tinha que me esconder dentro de lavanderia, ficar próximo das máquinas de lavar, de tão frio que era. 3 graus negativo, imagina 20. E Paulo vai colocando os gravetos para poder se aquecer. E a Bíblia diz que aquele povo que estava com ele, os bárbaros, alguém, bispa, que teve livramento por causa da vida dele, alguém que teve livramento por causa da promessa que existia sobre a vida de Paulo, alguém que estava dentro do barco com ele, e só foi livrado pelas mãos de Deus, porque Deus tinha um projeto na vida de Paulo. Os mesmos olhavam para ele e diziam assim: ele não morreu no mar, mas ele vai morrer na beira da praia. Alguém que estava com ele, que foi livrado com ele, não acreditava no que Deus tinha na vida dele. E eu libero uma palavra sobre a vida de alguém que quer receber. Deus não depende de ninguém para poder acreditar no que Deus tem na tua vida, para poder cumprir e realizar promessa por promessa que um dia Ele te prometeu. Ele não depende. Pode alguém acreditar ou pode alguém não acreditar. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e não depende de ninguém para poder fazer. Quem está me entendendo? Se alguém na tua casa acredita em você ou não acredita, não importa. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e o nome dEle será glorificado. Quem está entendendo? Mas alguém tem que reconhecer que só foi livrado porque tinha alguém que tem promessa lá. Alguém vai ter que reconhecer dentro da tua casa que só teve livramento porque Deus tem promessa com você. Alguém vai ter que entender e reconhecer que o Deus que você serve, o Deus que você propaga, Ele vive, Ele reina, Ele trabalha, Ele quebra decreto, Ele quebra maldição, Ele dá livramento no meio da tempestade. Alguém vai ter que entender. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está recebendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz isso, que uma víbora, quando ele estava pegando os gravetos, pegou na mão dele, e ela ficou pendurada assim, uma cobra na mão de Paulo. Aí aquele povo começou a dizer assim: está vendo? É tratamento de Deus. Mas o que era tratamento de Deus para aquele povo, era porque Deus queria honrar a vida de Paulo no meio daquele povo. Quando a cobra pega na mão de Paulo, pega bem na mão, ó. Para quem não sabe, a Bíblia vai dizer sobre os 5 ministérios que existe. Sabe o que era aquela cobra, bispo? Querendo parar o ministério que Deus tinha na vida de Paulo. Porém, a Bíblia vai dizer que aquela cobra que picou a mão de Paulo, ela morreu ao ser picada. Ela morreu ao picar a mão de Paulo. Aquele povo não entendia que a cobra, simbologia do próprio diabo, querendo parar o ministério que Deus tinha na vida de Paulo. O diabo não entendeu que o que Paulo tinha era maior do que qualquer obra que o diabo tinha contra a vida dele. E eu quero que você entenda uma coisa: o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que qualquer obra do adversário contra você. O ministério que Deus tem com você, porque todos nós que estamos aqui temos ministério. Isso, mas eu não tenho ministério para pregar, mas eu tenho ministério para profetizar. Ou o meu ministério é louvar, ou o meu ministério é vir aqui e ajudar na limpeza da igreja, ou o meu ministério é orar por alguém, é ser intercessor. Mas eu não tenho esse ministério, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para interceder. Você tem um ministério em ajudar. Quem está me entendendo? A obra de Deus é feita por três vias: pelas mãos,
pelos pés e pelos joelhos. Os pés daqueles que vão e anunciam, os joelhos daqueles que dobram e intercedem, e as mãos daqueles que contribuem. Se você não se encaixa e não encontra em nenhum ministério desse, então teu ministério é contribuir e ajudar a obra de Deus. Quem está entendendo? O diabo queria parar os ministérios na vida de Paulo, mas a unção que Deus tinha na vida dele era muito maior do que o diabo estava preparando para ele. E a Bíblia vai dizer que aqueles que não acreditaram no ministério de Paulo, aqueles que não acreditaram no que Deus tinha na vida de Paulo, eu vou dar continuidade aqui no texto para você entender. Coloca lá para mim, pastor, Atos 28, 8, para que possamos finalizar. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre, desinteria, o pai de Público, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Pera até aí para a gente poder finalizar. Entenda bem, alguém que não acreditou no que Deus tinha para a vida dele, Deus reverte o quadro e entende que o que Paulo carregava era a solução para a vida daquele povo. Eu vi um vídeo que está circulando na rede social, que o apóstolo Valdomiro Santiago está falando acerca do Lula, de algumas coisas que ele acabou se levantando contra as igrejas, dizendo que a culpa da proliferação do Covid é as igrejas. E o apóstolo Valdomiro Santiago disse uma coisa em rede social: quando você estava enfermo, Lula, da garganta, você ligou para mim para poder orar por você, e eu parei o meu culto e orei por você, e Deus operou um milagre e curou você. Eu quero que você entenda uma coisa no texto que nós estamos lendo. Alguém que não acreditava, agora tem que entender que aquela pessoa que eles não acreditavam tem toda a autoridade, poder e unção para poder trazer a vitória que aquele povo precisava. Sabe que Deus está falando com alguém aqui? Quem quer ouvir o que Deus tem para falar? Todos aqueles que não acreditam que você se converteu, todos aqueles que não acreditam no Deus que você serve, todos aqueles que se levantam contra a tua vida, dizendo tantas coisas, porque você crê, acredita e serve um Deus que pode operar milagre e mudar a tua vida, Deus vai reverter todo o quadro da situação, e aqueles que não acreditavam vai começar a acreditar. Os que não entendiam no que Deus que você serve, vai começar a chegar para você e pedir para você: leva o meu nome para o teu pastor e para a tua pastora orar, leva meu nome na igreja, porque eu preciso de um milagre. Deus está apertando a nação, para a nação entender que o nosso Cristo, Ele é único e suficiente Salvador da humanidade. Você que nos assiste pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, entenda, Deus está apertando a nação, para que a nação possa entender que o nosso Senhor é o nosso único, suficiente Salvador da humanidade. Necessitamos de Cristo, porque tem muitos que nos assistem, e eu sei que não são cristãos, que estão em outras religiões, mas não importa, Deus é único. Mas você tem que entender que você precisa reconhecer que Cristo é o Salvador da tua vida, é o único e suficiente Salvador. Olha o que aquele povo fez. E os demais que na ilha tinham, bispa, enfermidades, os sararam, porque foram até Paulo, para Paulo orar por eles. 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras
e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que após o processo que Paulo passou, daquele povo com ele que não acreditava no que Deus tinha para ele, de alguém que dizia que ele estava passando por tudo aquilo porque ele estava em pecado ou estava errado, Deus mudou o quadro, fez com que o povo entendesse que o que Paulo carregava era por de fato verdade, que Paulo, ele compadecia por amor do Evangelho, que Paulo, ele tinha verdadeiramente mudado, que Paulo, ele tinha verdadeiramente convertido, porque tem alguém que não acredita na tua conversão, e você não precisa provar muita coisa não, Deus vai provar para as pessoas quem você é, Deus vai provar a tua conversão para as pessoas, não precisa, porque quem é não dá testemunho, quem é, Deus testemunhará por você. O quadro reverteu, o povo estava enfermo e Paulo orou por eles, o povo foi curado, e o mesmo povo retribuiu Paulo com honras, e supriu e proveu toda a necessidade no resto da vida missionária de Paulo. E eu declaro sobre a vida de cada um que quer receber: Deus tem provisão, Deus tem providência para a vida de alguém aqui, e os céus me autorizam a liberar uma palavra sobre você. Os cuidados de Deus com você que tem permanecido fiel, permanecido orando, permanecido buscando, permanecido entendendo que tudo que você tem passado é Deus que tem permitido. Os céus liberam uma palavra sobre você, tem providência, tem recurso e tem cuidado para você e para sua casa. Fica tranquilo que o Deus que cuidou de você ontem é o Deus que cuida hoje, e é o Deus que vai continuar cuidando. O Deus que operou milagre na tua vida lá atrás é o mesmo Deus que vai continuar operando milagre, e o nome dele será glorificado. Todo o processo Deus tem permitido para que possa você ser retribuído por honra e cuidados de Deus, no nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra, que você possa tomar posse e entender que tudo que eu ministrei aqui foi debaixo de uma unção, e eu sei que cada palavra teve o poder de produzir em você, e você sai daqui não da mesma forma que você entrou, mas entendendo de que Deus tem uma promessa para realizar sobre a tua vida, e custe o que custar, esta promessa vai acontecer, e o nome dele será sempre exaltado. Aplauda Jesus bem bonito. Amém, amados? Fique de pé em nome de Jesus. Recebemos esta palavra do coração de Deus para as nossas vidas, crendo que o nosso Deus está no controle de tudo, que Ele não perdeu o controle de nada. Toda perseguição está caindo por terra nesta noite, em nome de Jesus. Viveremos todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Que história maravilhosa que é a história de Paulo. Ele que perseguia, agora ele tem que pagar o preço para fazer aquilo que muitos que ele mandou matar faziam antes. Então o Senhor Deus teve um encontro poderoso com ele, mudando a sorte e a história dele. Eu admiro demais o ministério do apóstolo Paulo, porque no livro de Atos Apóstolos nós podemos ler e compreender o poder do Espírito Santo. Nós vivemos os últimos dias da igreja, e o profeta Joel profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Nós podemos viver tudo aquilo que os homens e mulheres da Bíblia viveram, através da nossa busca e da nossa entrega pessoal à vontade de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Nós vamos encerrando pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram acompanhando pelas redes sociais. Que Deus possa retribuir a cada um de vocês